Treino em Foco responde. E hoje nós no Treino em Foco vamos mostrar uma dúvida bastante recorrente dos nossos seguidores. Por que nós tratamos a musculação com o termo treinamento resistido com peso? Após a vinheta, nós vamos explicar isso para vocês. Bem pessoal, como eu já descrevi na chamada do vídeo, muitos seguidores do Treino em Foco colocam nas suas questionamentos a mim e ao Jefferson, por que nós chamamos musculação de treinamento resistido com peso? E hoje nós vamos explicar isso para vocês. Na verdade, essa é uma terminologia que eu estou propondo, porque em termos científicos se usa muito o termo treinamento resistido, ou exercício resistido, ou treinamento de força, mas não tem essa caracterização de treinamento resistido com o peso. E o que eu vou tentar mostrar hoje aqui para vocês, na prática, é exemplificar que dependendo da resistência, nós temos treinamentos resistidos com o peso, temos treinamentos resistidos que podem ser de resistências manuais, nós temos treinamentos resistidos que podem ser de resistências elásticas. E dependendo do tipo de resistência, elástica, manual ou com peso, o comportamento dessa resistência é diferente. Então por isso que nós aqui do Treino em Focos propomos esse termo, treinamento resistido com peso, porque tem uma característica específica na resistência quando essa resistência é ofertada por peso. É o que eu vou mostrar agora na prática aqui para vocês e depois a gente vai detalhar um pouco melhor essa ideia. Então o Caio está aqui para me auxiliar, o Caio vai deitar e nós vamos exemplificar aqui um exercício, por exemplo, de tríceps testa. Nós vamos verificar no exercício de tríceps testa como é que é o comportamento, por exemplo, primeiramente, de uma resistência elástica. Então vamos lá, Caio, tu vai executar agora aí um exercício, 3, 4 repetições de exercício aqui de um tríceps testa. Vai lá, fixou, estendeu, volta, fase concêntrica, fase excêntrica, fase concêntrica, fase excêntrica, só mais uma vez, fase concêntrica, ok, pode liberar que eu estou aqui segurando. Vejam bem pessoal, nesse comportamento, quando o Caio finaliza a fase concêntrica do movimento, a extensão completa do cotovelo, ele tem o maior grau de extensibilidade do elástico, consequentemente o maior grau de resistência ao movimento. Nós vamos mostrar aqui de novo para frisar bem isso. Vamos lá, Caio. Vai segurar de novo. Isso, segurou aqui. Vejam bem agora, vai lá. Segurou aqui um pouquinho. Aqui o Caio tem o maior grau de extensibilidade do elástico, logicamente o maior grau de tensão para o movimento concêntrico. Volta excentricamente. Finalizou o movimento excêntrico, final do ângulo excêntrico, o elástico não está agora tão esticado assim, logo ele não gera uma resistência tão grande ao movimento. Mais uma vez, Caio. Isso, fase concêntrica, excêntrica. Vejam bem, a angulação aqui é determinante. Vai lá, Caio. Quando ele finaliza a fase concêntrica, devido à angulação de extensão do cotovelo e principalmente à extensibilidade elevada do elástico, a resistência sobe. Volta. Quando ele finaliza a fase excêntrica, devido ao menor grau de extensibilidade do elástico, a resistência ao tríceps braquial decai. Ok, Caio? Esse é o comportamento de um treinamento resistido elástico. E agora nós vamos ver então o comportamento de um treinamento resistido com pesos. Então para isso a gente vai colocar aqui um halter, o Caio vai pegar e vai executar o mesmo movimento. Então vai deixar o braço um pouco mais inclinado, Caio, como você estava fazendo antes, aqui, isso, um pouco mais, isso. Agora estende o cotovelo, isso, 3 repetições. Esse aqui é o clássico que nós já conhecemos. Qual é o comportamento da resistência aqui? O comportamento da resistência dos 10 kg que ele está trabalhando é quando nós tivermos o maior braço de alavanca da resistência. Segurou aqui, Caio. Aqui, sustenta aqui em isometria. Nós temos uma distância entre a projeção vertical do peso e o eixo rotatório do cotovelo. Essa distância é o braço de alavanca da resistência, proporcionando grande tensão para o trabalho do tríceps braquial, ou a maior resistência ao trabalho do tríceps braquial. Estendeu bem o cotovelo? Bem, isso, mantendo um pouquinho inclinado para trás, como estava mantendo o padrão. Isso. O que nós temos aqui? A projeção da resistência continua na vertical, já que o dumbbell aqui sofre a ação da força gravitacional, então 9,81 metros por segundo ao quadrado de aceleração gravitacional, só que nesse ponto nós temos o eixo do cotovelo muito próximo a essa projeção. Então vejam bem, aqui a projeção vertical gravitacional do peso, o eixo do cotovelo eu coloco aproximadamente o meu dedo aqui para representar, e nós temos aqui a distância entre essa
projeção vertical e o eixo do cotovelo. Essa distância é o braço de alavanca da resistência, que é bem menor do que, por exemplo, caiu isso aqui, do que num ângulo, por exemplo, de 90 graus, onde nós temos um braço de alavanca da resistência maior. De novo, estende, braço de alavanca da resistência é bem menor. Então, qual é o comportamento? Pode baixar, Caio? Ok. Qual é o comportamento agora aqui da resistência? Ela está totalmente dependente, obviamente, da quilagem trabalhada, mas uma vez fixada uma quilagem, a dependência para alterar esse comportamento da resistência está em função de questões biomecânicas, no caso aqui de braço de alavanca de resistência do movimento. E agora eu vou tentar mostrar para vocês como é que seria o comportamento numa resistência manual. Eu tenho aqui um pegador, olha lá, Caio, aqui, ó. O Caio vai segurar, eu vou ofertar uma resistência agora manual para ele, com o meu peso corporal, e ele vai executar exatamente o mesmo exercício. Flexiona bem o cotovelo, vai lá, pode estender. Isso. Vai fazendo fase concêntrica e excêntrica. Vejam bem, eu estou usando uma técnica que no treino em foco nós já descrevemos, de treinamento resistido manual, estou oferecendo resistência agora manual ao movimento. Qual é o comportamento agora aqui dessa resistência? O comportamento dessa resistência agora vai depender de em que ângulo e em que intensidade eu manualmente irei gerar resistência contra o movimento. Então eu vou tentar descrever isso para vocês agora. Desceu o Caio, segurou aqui. Se aqui eu fizer uma grande resistência, será o ponto, o ângulo onde o Caio irá sofrer maior resistência. Flexiona mais, fase excêntrica mais acentuada, segura aí, segura, isometria. Se eu aqui agora gerar uma maior resistência, esse passa a ser o ponto aonde ele irá sofrer maior resistência ao movimento. Estende o cotovelo, estende, aqui, quase finalizando a extensão. Se nesse ponto eu aplicar maior, segura aí, Carlos, eu aplicar maior grau de resistência ao movimento, será o ponto, o ângulo no qual o praticante, o executante, sofrerá maior resistência ao movimento. Então vamos lá, vamos executar dinamicamente excêntrico, concêntrico, dinamicamente excêntrico, concêntrico, dinamicamente excêntrico, concêntrico. Isso. Treinamento resistido manual. Então o que a gente pode perceber em termos da resistência agora, que é o que eu quero chamar a atenção de vocês. Os três tipos de resistência gerado ao exercício de tríceps testa foram exercícios resistidos, então é um treinamento resistido. Entretanto, a característica da resistência, ela foi diferente. Se nós olharmos bem, o ângulo onde teremos maior resistência no trabalho elástico será no final da fase concêntrica. Ao estendermos completamente o cotovelo, geramos uma extensibilidade grande no elástico e sofremos uma resistência maior. O ângulo no qual nós temos maior tensão muscular, maior resistência ao movimento no treinamento resistido com peso, é no ângulo no qual nós temos o maior braço de alavanca da resistência. Nesse caso, aproximadamente 90 graus de cotovelo. E quando eu oferto resistência manual ao praticante, o ângulo no qual ele sofrerá maior tensão muscular, devido a uma maior resistência ao movimento, dependerá da resistência ofertada pelo professor que está gerando o treinamento. Poderá ser em ângulo de finalização de fase excêntrica, poderá ser no meio do arco de movimento, poderá ser no final da fase concêntrica, praticamente estendendo o cotovelo. No mesmo exercício, dependendo do tipo da resistência ofertada a esse exercício, nós teremos momentos angulares, pontos angulares, onde teremos maior ou menor resistência ao movimento. Então vejam bem, o mesmo exercício tríceps testa, na dependência da característica da resistência, nós teremos ângulos, pontos angulares diferentes de sofrer maior ou menor tensão muscular. Essa é a característica do porquê nós do Treino em Foco chamamos o treinamento de treinamento resistido com pesos, porque as características de quando treinamos com peso, elas estão diretamente ligadas à tensão muscular, está diretamente ligada à quilagem trabalhada, à quilagem imposta no exercício, o peso, e também correlacionando-se com os braços de alavanca, tanto o braço de alavanca de tração quanto o braço de alavanca de resistência. No caso aqui nós demonstramos o braço de alavanca da resistência. Então essa é uma característica importante, uma característica fundamental. E por isso que nós designamos de treinamento resistido com peso, treinamento resistido elástico e treinamento resistido manual, havendo outras características também de treinamento resistido, como o treinamento resistido corporal e o treinamento resistido aquático ou por meio da água, que nós não demonstramos agora aqui.
por incapacidade metodológica dessa demonstração. Mas existem outras características metodológicas de aplicarmos resistência ao movimento. Por exemplo, o treinamento resistido na água. O indivíduo estando submerso, quanto maior a velocidade que ele fizer a movimentação dentro da água, ele sofrerá uma maior força de arrasto, uma maior resistência do meio líquido. Então, por exemplo, se eu estou submerso com a água aproximadamente acima do nível do ombro e eu faço um movimento lento com a palma da mão ofertando resistência à água, eu não tenho uma grande resistência. Por exemplo, por outro lado, se eu buscar acelerar esse movimento com a mão, o braço, o membro superior todo submerso na água, eu terei uma maior resistência ao movimento quando eu acelero o movimento. Então nós temos uma dependência da velocidade de execução diretamente relacionado à resistência ao movimento. Essa é uma característica do treinamento que é resistido no meio aquático, ou um treinamento resistido aquático. Então temos várias formas de resistir ao esforço e essa é a explicação prática aqui, também a demonstração, do porquê que no Treino em Foco nós denominamos de treinamento resistido com peso. Porque a característica da resistência é através de pesos, não é através de elásticos, não é através de resistência manual, não é através de uma resistência aquática. E essas características da resistência definem treinamentos diferentes. Ok, pessoal? Essa então fica a explicação do Treino em Foco em função da terminologia que nós adotamos. Treinamento resistido com peso para descrevermos as atividades de musculação. Um grande abraço para vocês, eu agradeço muito, não posso finalizar o vídeo sem deixar esse agradecimento das pessoas que têm ajudado muito o Treino em Foco, divulgando nosso material e divulgando nossos cursos. Nosso material gratuito, nosso curso, a gente agradece demais a esses seguidores que têm feito essa grande contribuição para o Treino em Foco. Muito, muito, muito obrigado. Um grande abraço e até o próximo programa. E analisando essa questão anatômica da sua origem ser na escápula e não no úmero, nós podemos interpretar que também se relaciona essa região, essa cabeça longa do tríceps braquial com a articulação glenumeral, com a articulação do úmero. E aí nós podemos interpretar que essa região, essa cabeça longa